Bom dia, Sol. Bom dia, Lua. Bom dia, criatura linda. Tudo bem? Eu sou a professora Flávia, professora de língua portuguesa, e vou estar com vocês nas aulas falando de redação, a grande linda das provas e vestibulares que vocês sabem. E nós sabemos muito bem que a dissertação, ela tem sido o mote, o coração da maioria das bancas pelo país. Então, meu amor, é por ela que nós vamos começar. E hoje, para a gente abrir o nosso estudo, nós vamos começar a aula falando sobre as múltiplas dissertações. Sempre que alguém fala de redação, você pensa assim: ai meu Deus, a redação para o vestibular tem características únicas, tem características que são específicas dela? Lógico que sim. Vestibulares e concursos públicos sempre trabalham com uma linguagem específica de avaliação. E nós sabemos que essa avaliação, ela vem sempre olhando nos detalhes, nas questões, nas coisas mais importantes. E hoje, meu amor, nós vamos começar a partir daqui. Vamos lá comigo? Segue comigo, minha gente? Então, hoje a gente vai para a telinha. Primeiro, a apresentação. Eu sou a professora Flávia Cabral. E aí, nós vamos começar trabalhando da seguinte maneira. Meu querido, minha querida, nós vamos ver primeiro o que é a dissertação. A dissertação, você lembra? É aquela redação que lá no ensino médio já cobravam bastante de você e que pediam para que você produzisse esse tipo de texto. Quando nós pensamos na redação dissertativa, nós sabemos, existem bancas no país que cobram pequenininha e existe o Enem, que vem com aquela redação mais clássica, mais tradicional, com mais parágrafos, e é por aí que nós vamos. Mas em comum, nós sabemos que todas elas apresentam algo, o que é a estrutura interna. Toda dissertação, ela traz uma estrutura interna. Dá uma olhada comigo na telinha, vamos lá? Olha só, sempre que falarmos de dissertação, nós vamos pensar que essa estrutura, que é a estrutura fundamental de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela aparecerá nas provas. E nós sabemos, então, que no mínimo que nós temos que fazer são 3 parágrafos. Aqueles parágrafos que são considerados como basilares, fundamentais, para que o seu pensamento apareça e fique forte, gostoso, para que você mostre assim: olha, eu não estou só jogando ideias, mas eu estou organizando e organizando adequadamente. Acontece que, se nós temos o Enem, que cobra um tipo de dissertação chamada argumentativa, existem outras provas no país que cobram dissertações de outras matrizes. E é aí que eu convido você para a gente dar uma olhada e saber fazer bem a cisão. O que é uma dissertação expositiva e o que é uma dissertação argumentativa? As duas são importantes, até reconhecer expositiva é fundamental para perceber se a minha redação lá na prova em que eu estiver fazendo está adequada. Por exemplo, eu vou fazer o Enem e de repente, ao invés de defender uma tese, eu faço uma dissertação que não tem as características fundamentais. Aí é ruim. Então nós vamos pensar assim, ó, primeiro vamos conhecer para diferenciar. E aí nós vamos caminhar. Vem comigo para a telinha, meu povo. Então é o seguinte, ó, sempre que nós pensamos nos textos, nós sabemos que as estruturas elas apresentam características fundamentais. Para que serve uma introdução? Volta para a telinha lá comigo. Olha só, a introdução ela apresenta a síntese do ponto de vista que vai ser discutido. Nela você diz o que você pretende defender. No desenvolvimento, você aprofunda o parágrafo introdutório, expondo os argumentos que evidenciam uma posição crítica, ou reflexiva, interpretativa, opinativa. Na conclusão, você encerra o texto retomando as críticas feitas, por meio da síntese, apontando perspectivas, soluções. Mas, ô galera, seguinte, essa é a classificação geral. Essa é a classificação que o teu concorrente às vezes lembra, mas aí ele não vai prestar atenção em alguns detalhes. Olha só, hoje nós vamos ver, então, que se existe uma estrutura geralzona, legal, mas quando você sabe os detalhes, quando você sabe o que tem que fazer, você consegue uma pontuação melhor. Então, nós vamos entender que mesmo que a introdução tenha os seus papéis, o desenvolvimento, existe um coração nessa redação, que é justamente a tipologia a qual ela está inserida. E é nisso que nós vamos bater, para a gente estudar as partes bem adequadas e fazer mais pontos na hora da prova, beleza? Vem comigo para a telinha, bora lá, meu povo! Então, olha só, quando falamos das dissertações, as duas principais são a expositiva e a argumentativa. E nesse momento, vamos começar falando da dissertação expositiva. Meu amor, seguinte, nesse tipo de dissertação, qual é o nosso objetivo?
transmitir informações, transmitir conhecimento. Na dissertação chamada de expositiva, o meu propósito maior está em levar um legado cultural ao meu leitor, fazer com que o meu leitor entenda que eu conheço do assunto, sem que necessariamente eu marque o meu posicionamento individual. Isso quer dizer o quê? Que eu vou conduzir o leitor a um conhecimento acumulado, a uma bagagem cultural, a entender um problema, a causa, a consequência, a implicação, sem que necessariamente a minha visão de mundo, o que eu acredito dele, eu transmita. Aí você vira para mim e fala: Flávia, mas tem prova sim, profa, que esse tipo de redação ainda cai? Tem. E para você que está se preparando e de repente vai sair pelo Brasil, Federal do Paraná é uma banca em que ainda temos textos assim, que podem pedir o conhecimento ligado ao assunto sem que necessariamente a sua visão esteja lá. É um dos gêneros possíveis, certo? Então nós vamos tomar como referência que é importante conhecer. E nós vamos perceber que nessa modalidade algo muito forte vai acontecer, que é justamente o quê? A explicação, a presença de argumentos que são chamados de prova concreta. Volta na telinha comigo ainda, olha só. Vamos ler a definição então. A dissertação expositiva. Nela se objetiva transmitir uma informação, um conhecimento a um leitor sobre um tema através da exposição de um determinado assunto. O foco não está em convencer, mas em expor ideias ou pontos de vista. Então você vai entender o seguinte: nesse tipo de redação, que às vezes acontece partindo de um infográfico, por exemplo, e eles pedem para você transpor, né, e passar o conteúdo que está ali, ou que falam para vocês implicações do desemprego, você vai falar de causa, vai falar de consequências, vai falar dos resultados disso, mas não está pedindo a tua opinião. Isso pode acontecer, mas não é exatamente o coração do que nós vamos fazer em algumas bancas como o Enem. Volta comigo para a telinha que eu vou dar um exemplo disso, amor. Olha lá, vamos comigo? Exemplo, né, da dissertação expositiva. É um trechinho para que você veja de um jornal O Globo. Você vai perceber que existe uma alta dose de informatividade, grande quantidade de dados, datas, percentuais, números. Lê comigo, olha só. Em 2016, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa dos 60 mil em um ano. De acordo com o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de 62.517 assassinatos cometidos no país em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior do que o da Europa. Só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta, ou seja, um total de 153 mortes por dia. Os homicídios, segundo o IPEA, equivalem à queda de um Boeing 737 lotado diariamente e representam quase 10% do total de mortes no país e atingem principalmente homens jovens. 56,5% de óbitos dos brasileiros entre 15 e 19 anos foram de mortes violentas. Gente, o que isso nós percebemos? Nós vimos que é um texto da esfera chamada de jornalística, é um texto que tem o objetivo de transmitir uma informação, transmitir um dado para um leitor. O texto, ele não é totalmente neutro, nenhum texto é totalmente neutro, mas você percebe que o maior peso dele está na informação, nos dados, nas datas, nos percentuais. Você nota que ele é muito comum, inclusive, na linguagem do quê? Do jornalismo, das notícias, das reportagens, certo? Ele é bastante frequente. O texto expositivo, ele pode aparecer a serviço do texto argumentativo, mas se você fizer a redação para o Enem, por exemplo, e só fizer essa base expositiva, o que vai acontecer com o seu texto? Ele não vai ter as características necessárias para que a competência 2 e 3 sejam bem valorizadas. Se você lembra bem do Enem, você vai lembrar que a primeira competência dá ênfase na linguagem, a segunda, a estrutura dissertativa, a 3, né, que é a terceira competência, ela fala com relação ao quê, meu anjo? Ela fala de seleção de dados, informações para a defesa de um ponto de vista. Então, você vai selecionar, mas vai defender uma ideia própria. Então, no Enem, eu posso usar essas informações, mas eu teria que fazer o quê?
Argumentar. Eu teria que jogar isso muito mais para o meu universo, partindo de algo que eu defenda. Então, peraí, quer dizer que isso aqui pode acontecer em um pedacinho dos meus textos, mas não no texto inteiro no Enem? Isso. Eu posso ter a exposição, que é esse texto mais neutro, com ênfase nas informações, a serviço de uma dissertação, mas ele não pode ser inteirinho do começo ao fim, só assim. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá comigo. Chuchu, então agora bora para a telinha comigo novamente, que nós vamos partir para uma segunda dissertação. E agora sim, essa é a mocinha que todos gostam. Essa é a mocinha que está na maioria das bancas e você que vai fazer o Enem, vai ó, ficar de olho nela, tudo bem? O que nós vamos falar agora? Da dissertação argumentativa. Aquela dissertação que é envolvente, que é gostosa, em que você olha para um assunto e você faz o quê? Se posiciona, você olha para o assunto e fala: Chuchu, eu tenho uma opinião sobre isso e eu vou fundamentar essa minha opinião. Por quê? Porque eu vou fazer um texto defendendo uma tese e a partir daí eu vou pontuar bem. Então vem comigo para a telinha que a gente vai dar uma lida na definição primeiro. Bora lá, meu povo? Seguinte, olha lá. Na dissertação argumentativa, nela se objetiva persuadir o leitor a concordar com a tese defendida, a convencê-lo de algo por meio de uma opinião crítica acerca do assunto. Para aqui e volta para cá. Meu anjo, olha só. Quando nós falamos que nela você visa persuadir o leitor, convencê-lo, levá-lo a raciocinar com você, quer dizer, antes de mais nada, que para que haja uma dissertação argumentativa é crucial que você saiba exatamente o que você quer falar. Então, não dá pra gente pegar um tema de vestibular e falar assim: vou começar, tô louco, ui, eu quero, eu quero. Não. O que você tem que fazer? Fala, para tudo. Eu vou pegar a minha redação, eu vou olhar para ela, eu vou analisar o tema, ter 5 minutinhos de reflexão sozinha. Eu pego aquela frase síntese e olho para ela e falo: ok. A questão da violência contra a mulher no Brasil? Qual é a minha opinião acerca disso? Então você começa analisando se existe, se não existe, por que ela acontece e se você considera aquilo, que aquilo deve ser combatido, que aquilo deve ser, né, você deve lutar contra, de onde vem essa matriz, você vai pensar num legado, então você vai começar pensando na redação já assim, ó, que ideia que eu vou defender, tudo bem? Por quê? Porque é imprescindível que você tenha um posicionamento, crie uma boa frase, chamada de tese, que é aquela que você pretende defender, para conduzir o leitor a concordar com você. Depois que você já sabe o que você quer defender e que posicionamento você terá, aí sim é hora de começar a pensar na redação. E é óbvio que nós vamos daí fazer o quê? A confirmação do pensamento. Volta na telinha ainda que eu vou terminar de ler a definição com vocês. Olha lá. Então, ó, para tanto, cria-se uma tese. Defende-se através do quê? De uma argumentação clara, objetiva, fundamentada em fatos verídicos e dados concretos. Gente, que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é para inventar dado, não, tá? Essa história de, professora, eu vou inventar um dado aí, eu vou pôr uma informação, que eu acabei de criar. Segundo, né, a estatística, o centro de pesquisa, meu cérebro, não pode, hein, moçada? O que você vai pensar? Você, primeiro, você vai lembrar que existe uma coletânea e que você pode se apoiar nela. A gente vai falar bastante disso em outro módulo, mas você vai lembrar assim, ó, existe uma coletânea, eu vou poder debruçar sobre ela e parafrasear. Além disso, o que eu vou considerar? Que nessa redação eu tenho a possibilidade de buscar todo aquele repertório que eu aprendi, que existe lá na dissertação expositiva, mas sempre concatenado com o meu posicionamento crítico, com a minha visão de mundo. Bora pra telinha, meu povo? Vem comigo, olha só. O que nós temos então que considerar? Olha comigo, ó, olha um exemplo já de um posicionamento mais marcado, né, que você vai percebendo que às vezes até tem umas palavrinhas mais exageradas, ó. O aumento significativo da violência nacional pode ser percebido ao se analisarem dados alarmantes nas taxas de assaltos e homicídios no Brasil. Como resultado dessa escalada da violência, o direito de ir e vir assegurado pela Constituição Federal vem sendo ameaçado. Indubitavelmente, a população sente-se insegura. Por isso, é fundamental estudar as causas deste aumento significativo da violência e combatê-la de modo eficaz, assegurando, a longo prazo, a tranquilidade
qualidade da população que a população anseia. Galera, percebeu o tom como é diferente? Percebeu que aqui existe uma coisa mais autoral? Existe um posicionamento mais marcado? Existe uma visão de mundo mais crítica? Então você vai notar que existe mais a alma do examinador, não, do examinado. O examinador vai olhar e falar assim: gente, olha lá, ele se posiciona. Então você vai ver isso com uma forma muito clara. Isso é muito gostoso. Vem comigo para cá. Olha só, para a gente fechar, moçada. Última coisa, então, só para relembrar e considerarmos o posicionamento. Então, ó, pintei para você, não tem erro, hein? O que a dissertação expositiva visa fazer? Transmitir uma informação. Abre para mim, Luiz. Olha lá. Vamos que vamos. Transmitir uma informação. Depois, um esclarecimento, expor um conhecimento. E a argumentativa? Convencer, persuadir o leitor, defender uma tese. Então, gente, hoje o nosso papo tá aqui, ó. Volta comigo. A maioria das bancas do Brasil, principalmente o Enem, tem o coração argumentativo. Eles pedem dissertação argumentativa. As outras bancas, são poucas, podem até pedir uma dissertação expositiva, mas conhecer as duas é fundamental. Por quê? Porque eu sei que eu vou poder usar algumas informações expositivas, mas do começo ao fim eu tenho que defender uma tese. Segue comigo nos próximos módulos e você vai ver como isso é fácil para a gente fazer, ok? Meus queridos, eu deixo agora com vocês um grande abraço e nós terminamos a aula dizendo: vem com a gente, que você vai estar prontinho para qualquer prova que venha pelo Brasil. Tudo bem? Gente, beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.